Olá, meus queridos alunos, meus amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto super atualizado para o Enem, os vestibulares. Nós vamos tratar, de modo resumido, é lógico, dos principais problemas ambientais urbanos. Tá? Acompanhe comigo então. Olha, necessariamente é importante a gente retratar que o problema ligado aos grandes centros urbanos é advindo do avanço do capitalismo, né? Com o avanço do capitalismo, revolução industrial, o processo que vai provocar o êxodo rural, o acúmulo de pessoas nos centros urbanos, as cidades que não estavam dotadas, aparelhadas para receber uma quantidade grande de pessoas, então não tinha transporte adequado, moradias, a questão de saúde pública, a própria necessidade de emprego e a oportunidade de emprego, né? Tudo isso vai provocar problemas sociais intensos nos centros urbanos. Isso aconteceu desde o século XIX e veio potencializando a partir do momento em que a industrialização cresce, que o capitalismo avança. Naturalmente, os problemas ambientais nos centros urbanos também vão se agravando. Então, problemas urbanos como a violência, problema urbano ligado ao inchaço populacional, problema urbano ligado ao barulho, né? Ao barulho, ligado à poluição visual, ligado aos esgotos, ligado à infraestrutura de tratamento de água, ligado às grandes enchentes. Então, todos esses problemas sociais que nós encontramos nos centros urbanos, ele foi provocado exatamente em razão do processo de industrialização, que foi a porta de entrada para todos esses problemas sociais, não é? Naturalmente, aqui na própria imagem a gente observa a questão dos gases tóxicos, da poluição, né, do trânsito caótico, do problema da violência, que não é propriamente uma questão ambiental, mas que está correlacionado com essas questões ligadas aos problemas de infraestrutura provocado também pela falta de emprego nos centros urbanos. E é a partir desses três primeiros aspectos que nós vamos avançar aqui na nossa discussão, aprimorando um pouquinho essa relação para que a gente possa estabelecer parâmetros específicos para que vocês possam identificar questões nos vestibulares, no Enem e, consequentemente, possam também produzir um texto caso o tema da redação, da produção de texto, seja relacionado com essas questões. Então, tá aqui a primeira questão, é a industrialização, são as chaminés das fábricas, é a poluição, a questão dos impactos ambientais provocados também pelos detritos, pelos esgotos das indústrias, né, que poluem necessariamente os rios, as fábricas que atraíram a mão de obra dos centros rurais, né, dos ambientes rurais, vai acumular nas cidades e aí vai gerar outras questões importantes, entre elas está da própria moradia, a moradia insalubre, inadequada, em locais de risco, e aí nós vamos ter os assoreamentos, né, os deslizamentos de terra e, consequentemente, todos os outros impactos sociais provocados pelo processo de industrialização. O crescimento desordenado nas áreas urbanas e, propriamente, as suas consequências, né? Então, entre os problemas do crescimento desordenado, nós vamos colocar a falta de moradia, ou as moradias que vão crescer de formas irregulares, o desenvolvimento irregular, a infraestrutura que falta, as cidades que não são planejadas, arborizadas, que não têm a canalização adequada para os esgotos, que não têm o atendimento, né, de esgoto, de infraestrutura básica dentro das casas, sobretudo em bairros mais altos. Nós sabemos que também tem muitos bairros que não chegam a água todos os dias, 3 vezes na semana apenas. Então, essas moradias irregulares, as áreas urbanas que vão sofrendo com os impactos em razão de esgotos que não são tratados, as enchentes, o lixo que é acumulado, o não atendimento pelos coletores de lixo em alguns desses bairros, o que vai ampliando também as questões dos lixos nas ruas, dos lixões, né? E todas essas estruturas conjugadas, né, com a questão da poluição, do barulho, né, da poluição ambiental, os assoreamentos de rios,
e também a poluição de rios em razão de detritos de casa e de detrito das indústrias, nós vamos somar aí mais algumas dessas consequências graves para o crescimento desordenado, né, das cidades. O aumento populacional é uma consequência do crescimento desordenado. Com o aumento populacional, nós vamos ter outros problemas com a infraestrutura. A infraestrutura de transporte, a infraestrutura de moradia. Nós não temos, né, as cidades, quando cresce, né, de uma maneira desordenada a sua população, ela não tem um sistema educacional que atende a todos de maneira plena, ela não tem um sistema de transporte que atende a todos da maneira que era desejável, nós não vamos ter uma infraestrutura para atender a todas as pessoas em razão da opção de emprego que sejam capazes de manter as casas, manter as famílias, né? E aí nós vamos ter consequências com a educação, consequências com a saúde, né? E em razão desses processos ligados às políticas neoliberais, que vem cada vez mais, né, tornando o Estado menos frequente no atendimento e promoção das políticas públicas, é natural que nós vamos ter agravado algumas outras questões. Então, a saúde pública, a educação pública, o transporte público, né, as moradias e toda essa infraestrutura contida no artigo 6º da nossa Constituição, que é dever do Estado, né, minimamente bancar, pelo menos do nosso Estado, porque está na nossa Constituição, né? Então, garantir o serviço público, garantir os direitos sociais, e esses serviços não são colocados, disponibilizados adequadamente e gratuitamente, nós vamos gerar, então, outras consequências graves com o aumento populacional, né? O aumento populacional também pode impactar no que diz respeito ao trânsito, o transporte que não atende a todos, as cidades que vão acumular com o número de veículos, a questão do estacionamento, os problemas do centro da cidade, que vai promover uma retirada, né, de bancos, de centros administrativos das regiões centrais das cidades, e vão criar áreas administrativas fora dos centros urbanos, daquela região central, e aí você vai esvaziar o centro da cidade, esvaziar o comércio, e vai impactar questões sociais e econômicas também graves. Então, o aumento populacional e todas as consequências advindas desse problema são questões graves, né? Agora nós estamos vivendo o processo aí de eleição das cidades em razão dos prefeitos, né? Prefeitas, vereadores e vereadoras. O aumento populacional e a infraestrutura dos centros urbanos é algo que praticamente todos os prefeitos ou prefeitas eleitas terão que enfrentar necessariamente, né? Então, a poluição atmosférica é uma outra questão grave. Primeiro pela questão do ar, depois em razão das doenças respiratórias, as doenças provocadas na visão, né, o aumento aí de infecções ligadas exatamente às vias aéreas, né, superiores, e isso vai impactar duramente o sistema de saúde, que vai ficar inchado, né? Sobretudo quando a gente pega aquele período da estiagem, um período em que é muito seco, aumenta muito mais os problemas respiratórios, sobretudo entre as crianças, os mais jovens e os idosos. E isso vai impactar também o sistema de saúde, né? A poluição atmosférica, ela vai gerar uma péssima qualidade do ar, ela vai gerar ali uma qualidade de vida nos centros urbanos que são piores, isso vai impactar na saúde em geral, mesmo que não seja diretamente na questão respiratória, mas a saúde como um todo das pessoas vão ficar prejudicadas, até mesmo por conta da questão da prática esportiva, né, que é um importante mantenedor da nossa saúde. Então, com a poluição, com o ar contaminado, né, não tendo áreas adequadas para que as pessoas possam praticar o esporte, e ainda somada, né, a essa atmosfera contaminada por gases tóxicos, nós vamos ampliar também os problemas de saúde em razão aí da não atividade física, né, que promove saúde, promove bem-estar intelectual e vai garantir também que a gente tenha índices melhores aí de endorfina, né, índices melhores que vão impactar diretamente nos hormônios da nossa felicidade e do nosso bem-estar, não é? Então, essas questões vão também impactar, né, quando a gente tem a contaminação do ar, a poluição em razão dos gases tóxicos,
né, dos chaminés de fábricas, de indústria, também dos escapamentos dos veículos, né? Nós vamos ter 3 problemas sérios nos centros urbanos. A primeira delas é a ilhas de calor, né, que vai ser provocada exatamente por esse efeito aí de estufa, né, em que a gente impede a emissão, né, que esses gases possam subir aí, atravessar a atmosfera, fica muito seco, e isso impede que se forme a umidade necessária para as chuvas, o que vai ampliar ainda mais o calor e ampliar também a sensação, né, de secura na nossa respiração. A inversão térmica, nós vamos ter agora nesse período mesmo desse ano, somada ainda, né, a queima do Pantanal e da Amazônia, que refletiu sobretudo aqui na região sudeste do país. Nós tivemos climas muito quentes, né, semanas muito quentes, temperaturas muito altas, uma inversão térmica, né, em que o inverno parecia verão, o outono parecia inverno, e isso não é saudável, né, para a nossa saúde, não é saudável para o ser humano, e as inversões térmicas são sempre consequências graves, principalmente dos centros urbanos, por conta exatamente das poluições, da falta de chuva, né, e necessariamente em consequência de todos esses gases tóxicos que ficam ali mais tempo retidos na atmosfera e a gente respira esses gases tóxicos. E o terceiro, a chuva ácida, muito típica das cidades industrializadas, típicas daquelas cidades em que a gente tem indústrias petroquímicas, né, como por exemplo Cubatão, né, áreas ali em que nós temos siderúrgicas e tal. Então a chuva ácida é um fenômeno também provocado nos centros urbanos, sobretudo por conta desses gases, né, que ficam ali retidos na atmosfera, e consequentemente essa chuva, quando cai, ela cai machucando pessoas, atingindo diretamente carros, veículos, né, guarda-chuvas que são furados às vezes, né. Então toda uma estrutura que gera prejuízo ao comércio, prejuízo às famílias, porque tem que trocar seus toldos, trocar lonas, né, o aparato ali, né, de dentro do meio urbano, que a chuva ácida inevitavelmente vai gerar impactos sociais importantes e consequências econômicas, prejuízos econômicos, sem contar que a chuva ácida é também que implica diretamente em questões à nossa saúde, questões de pele, né, e isso não é bem-vindo, porque gera ali uma questão grave na saúde pública, e é mais um problema para a administração ter que impactar, né, os cofres no que diz respeito à saúde, né? E aí nós vamos ter outro problema grave, que são os das enchentes, né? As enchentes, elas estão associadas principalmente por 2 razões. A primeira delas é diretamente razão do solo. Quando a gente tem os meios urbanos muito asfaltados, a gente diminui ali a superfície para que a água seja escoada, e consequentemente, quando a água não é escoada rapidamente em chuvas fortes, transborda e inevitavelmente vai encher também as bocas, né, de lobo. As galerias enchem rapidamente também por conta do acúmulo de lixo nas ruas, avenidas, né, e ela vai transbordar, gerando essas enchentes graves em algumas cidades. E a outra questão também circunstancial importante, além do lixo, como eu disse, né, é a infraestrutura subterrânea da grande maioria das cidades, que faz ali um alargamento de rios, tampam os rios, né, cobrem os rios nas regiões centrais, e depois o escoamento de água não suporta, né? É como se a gente tivesse ali uma polegada pequena para escoar uma vazão muito grande de água. Essa água então vai acabar subindo e vazando ali nos esgotos, vazando nas bocas de lobo, né? Ela volta a um refluxo desses esgotos, gerando também problemas com doenças, né? Por conta de doença de rato, leptospirose, peste bubônica, as questões ligadas ali às difterias, as doenças provocadas, né, por conta das verminoses, a febre tifo e outros problemas ligados ao esgoto, à água não tratada e à contaminação e exposição diretamente à pele, né, do ser humano, sobretudo com crianças, com jovens, são os principais alvos, né, desse tipo de doença oportunista, tá? Então isso é também uma importante reflexão que nós precisamos fazer, relacionado com os problemas ambientais nos centros urbanos. A outra questão, né, gravíssima, é a questão do lixo. Esse lixo na foto mostra aí que nós temos uma variada coleta de lixo nas cidades,
variadas entre produtos orgânicos, baterias, lâmpadas, sofás, televisão, papéis, aquilo que é reciclado ou que não é reciclado, vidro, baterias, né, uma série de produtos que não poderia estar no lixo comum. E isso tudo são problemas graves que os centros urbanos precisam enfrentar e impactam diretamente o meio ambiente. Então nós precisamos aqui duas reflexões importantes. Primeiro, o destino do lixo, né? O que fazer? Como que as cidades elas estão se desfazendo desse lixo, né? E o outro grave problema é o que fazer para acumular menos lixo? O que fazer para que as pessoas joguem menos lixo na rua? Que a gente possa reciclar mais ou que a gente evite esse consumo exacerbado, desnecessário, sobretudo, né, de produtos ali descartáveis, né, que vão impactar diretamente esse lixo das grandes cidades. O óleo, né, o óleo de cozinha é um outro grave problema ambiental ligado com lixo, né, muito pouco. A gente sabe que as estatísticas mostram que menos aí de 2% nas grandes ou na maioria das cidades, né, urbanas no Brasil são reciclados. E isso é um grave problema que, como eu disse, os prefeitos e prefeitas eleitas agora nesse pleito, né, vão precisar enfrentar, sobretudo da agora em diante, em razão dos impactos que esse lixo vai trazendo, porque vai sendo acumulado nas grandes cidades, vai para os rios, vai para as bocas de lobo, causa as enchentes, né? Acumulam nos lixões, impactam esses lixões, e isso vai gerar problemas graves ambientais, além de saúde também, né? Então, olha, esse lixo tem dois destinos principais. O mais comum é os dos lixões. Nós já temos legislação proibindo os lixões, esses depósitos de lixo, né, nas grandes cidades, em que a gente infelizmente ainda tem muito ser humano ali catando material reciclado, vivendo nesses lixões, porque é uma fonte de renda, é uma fonte, né, de conseguir produtos reciclados para que possam vender, né? E os lixões são proibidos, o Estatuto da Cidade proibiu, o plano diretor da grande maioria das cidades proibiram os lixões, mas nós ainda temos muitos lixões. Aliás, a gente tem muito mais lixões do que os aterros sanitários, né? Por que os aterros sanitários deveriam ser a saída para os grandes centros urbanos? Porque eles protegem o solo, porque eles vão evitar que o chorume, que é aquele líquido fedido, né, do lixo, caia para dentro do subsolo, entra no lençol freático, contamine os rios, que necessariamente vão abastecer as nossas casas, abastecer hospitais, clínicas, né? O aterro sanitário, ele é algo ecologicamente correto, porque ele vai dar um fim específico, né, para esse lixo, sem impactar diretamente o meio ambiente, como eu já expliquei. Além do mais, né, os aterros sanitários é algo mais adequado, mais higiênico, né, como o próprio nome fala, sanitário, né, de saúde, de fato. No entanto, por que a grande maioria dos prefeitos não realizam as obras de aterro? Porque são obras caras, são obras, né, que para conter o chorume precisa ter ali uma vedação. Você pode acompanhar aqui, né, no meu slide, olha, esse pretinho aqui é exatamente o forro ali, protegido com produto especial, para que o chorume não contamine o solo, não contamine o afluente, o lençol freático. Quando a gente tem também o aterro sanitário, há uma obrigação de se investir na coleta de lixo reciclada, né? O lixo reciclado, por quê? Porque nos aterros sanitários nós não podemos levar o lixo sanitário. A gente leva o lixo orgânico, né? E normalmente não podemos levar aquilo que é reciclado para o aterro sanitário. Então, junto com o aterro, com a obra de aterro, inevitavelmente o prefeito vai ter que investir numa coleta adequada no que diz respeito ao lixo que é reciclado, tá? Então, por isso que ela se torna, na grande maioria das vezes, uma obra que não é muito viável, mesmo porque não é uma obra que aparece tanto, que as pessoas dão tanta importância e que o político sempre atrás dos votos não vê que essa obra é uma obra que poderia angariar os votos, né, no período eleitoral. Então, ele sempre vai colocando essa obra para depois. Enquanto isso, a gente amarga com os índices que vão cada vez mais piorando no que diz respeito aos impactos ambientais nos grandes centros urbanos, tá? E a poluição das águas, eu já disse um pouquinho sobre elas agora há pouco. A poluição das águas se deve ao esgoto que não é tratado, aos esgotos, né, aos detritos das fábricas, das indústrias que são jogadas nos rios. Uma estação de esgoto, né, que boa parte das cidades não tem as estações de esgoto
para que possam ser tratados os esgotos e devolver a água limpa, né, para os rios, que também vai ser boa para os peixes, que também vai ajudar as outras cidades abaixo, que vai depender daquela água, né, que passou inicialmente numa cidade, mas que vai abastecer uma outra cidade logo ali abaixo, né. O esgoto que não é tratado, ele gera doença, ele mata peixes, ele tira a fonte de vida, ele é inadequado para alimentar o gado, as pastagens de zona rural, né, que vão usar essa água que desce, né, para outras cidades após aquela principal, né, uma cidade maior, que acaba jogando muito lixo, contaminando muito essa água, e depois as fazendas, as cidades pequenas, que dependem dessa água também abaixo daquela cidade maior, acabam sofrendo os impactos, né? E há também ali outra questão importante que está correlacionada com a poluição das águas, que é a ineficiência da coleta de lixo, os lixos que não são coletados de uma maneira adequada, as prefeituras que não cuidam de reciclar os lixos, de reciclar o óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha, e também reciclar aquilo que pode ser reciclado, que deve ser reciclado, porque é fonte de renda, protege o meio ambiente, gera riqueza, gera emprego e desafoga, né, os rios, os afluentes que são contaminados por muito lixo, né? A essa ineficiência então da coleta e a ineficiência do tratamento de esgoto, que acabam contaminando com os detritos as águas dos rios, que impactam a saúde animal, impactam a saúde humana e necessariamente impactam duramente também o meio ambiente, peixes, animais, mas em razão da poluição, em razão também da contaminação por doenças por conta dessa água suja e contaminada. Tá bom, gente? A poluição visual e sonora são os dois últimos assuntos que nós temos para tratar. A poluição visual, ela se deve principalmente por conta do marketing e da publicidade. Ela é ruim porque ela desfigura o ambiente, né, urbano, ela contamina, ela pesa, né, a paisagem, ela pesa os ambientes urbanos. Essa poluição é um excesso, né, de elementos ligados a essa contaminação, a essa comunicação, aos anúncios, às propagandas, os banners, as placas, os outdoors, as placas eletrônicas, né? Nós também temos publicidades aí dos shopping centers, placas nas avenidas centrais das cidades, que dificulta a gente observar as placas de sinalização para o trânsito, né? Como que ocorre? Essa poluição visual, então, ela ocorre devido aí ao desconforto, né, gerado pela qualidade dos anúncios e a falta de harmonia entre eles, né? Havendo então um amontoado de placas de propagandas que modificam as características centrais dos centros urbanos, tornando aquilo mais pesado, cansativo e também gerando estresse nas pessoas. E a poluição sonora, por conta do barulho, ligado naturalmente ao crescimento da cidade. Quanto mais a cidade cresce, é mais gente usando som, carro, escapamento, trens, caminhões, né? Transporte, ambulâncias, bombeiros, tudo isso vai acumulando barulho, né? Uma poluição sonora grave que incomoda as pessoas, impactando inclusive aí nas perdas, né, da audição. Nós já sabemos, né, e a lei já revelou, a lei como Estatuto da Cidade, ela vem garantir a qualidade de vida, proibir essa poluição sonora, proibir escapamentos, né, abertos de motos, de carros, proibir carros de som, né, que abram ali os seus porta-malas, né, e de fato prejudicam mesmo as pessoas, incomodam as casas, né, incomodam também os animais. Então, ruído, buzinas, né, há aí estudos da classificação dos ruídos, há o aparelhinho, né, o decibelímetro, que afere o valor dos decibéis, né, que está impactando ou não a nossa audição. Essa poluição sonora provocada por vários veículos de várias formas, né, que de uma maneira ou outra tumultuam, né, a nossa audição, prejudicam a nossa saúde, geram instabilidade emocional, vão impactar também no estresse, no cansaço, e nós precisamos evitar isso de uma maneira clara, com políticas públicas específicas, também com respeito e o cuidado em relação ao outro, né, uma empatia em relação ao outro, evitando os escapamentos abertos, evitando os carros de sons pesados, né, os trilhos elétricos, a buzinar no trânsito o tempo todo, né, e evitar para que a gente tenha ali um tratamento, um cuidado, uma convivência mais harmônica, adequada nos centros urbanos, no trânsito sobretudo,
evitando esse alto barulho, esse alto ruído que vai diretamente impactar na nossa audição, prejudicando a nossa saúde, tá bom, gente? Olha, eu deixo aqui um abraço carinhoso, façam os exercícios que seguem essa aula, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e gostado dessa aula, que é sempre muito recorrente no Enem e nos vestibulares, sobretudo das paulistas, tá bom? Um abraço, até a próxima.